virá seca e ela não murchará. E suas raízes estão perto da água, e mesmo no calor do sol ela dá frutos. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas, por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor,
Se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje o Evangelho que nós acabamos de escutar, nos coloca diante dessa narração tão emocionante, a narração da ressurreição de Lázaro. Jesus traz a vida novamente para o seu amigo. A vida. Nós estamos nesta caminhada, nesse retiro quaresmal, rumo à Páscoa. Rumo à Páscoa, rumo à renovação das nossas promessas batismais. A água há 2 semanas atrás, a luz na semana passada e hoje a vida. A vida que, segundo João, tem 2 significados na linguagem grega. A vida bios, que é a vida natural, que é a vida biológica que nós temos, e a vida zoé, a vida da graça. E é sobretudo, meus queridos, essa vida da graça que o Senhor deseja e quer que nós busquemos viver na nossa vida. Porque a vida bios, ela vai passar. Jesus ressuscitou a Lázaro e daqui a pouco, se a gente continuar lendo o Evangelho, nós vamos ver que eles vão tramar e vão matar Lázaro de novo. A vida bios passa, mas a vida da graça, a vida zoé, ela permanece até a eternidade. E é essa vida, meus queridos, que nós somos chamados nesse mundo, sobretudo, a vivê-la, a conservá-la, a buscar, a guardar no nosso coração, no nosso interior e na nossa história. É essa vida que nós ganhamos no nosso batismo. E se o contrário da vida bios é a morte, o contrário da vida zoé é o pecado. E nós, como somos batizados, meus queridos, nós somos libertos do pecado, lavados da mancha da culpa original. A água, ela nos lava da sujeira que o pecado deixa em nós. A luz, ela nos ilumina das trevas que o pecado deixa na nossa vida. E a vida que o Senhor quer nos dar, ela, meus queridos, destrói a morte que o pecado traz na nossa vida. A vida da graça é antagônica à vida do pecado. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos renovar isso no nosso coração. A maior missão que nós temos
nessa vida, a maior luta que nós somos chamados a lutar na nossa caminhada, na nossa história, é a luta contra o pecado. Porque o que mata a vida só é a vida da graça que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Não é a falta de uma educação boa, não é um saneamento básico bom, não é rua sem buraco nenhum. O que mata a vida da graça em nós é o pecado, que nos afasta de Deus, que nos afasta das pessoas, que nos afasta de nós mesmos. Né? Pecado. E precisamos falar do pecado, porque parece que é uma palavra hoje, parece que não pode ser falada. E nós corremos um risco muito grande de viver uma mentalidade mundana, de não, isso aqui não é pecado não, aquilo outro não é pecado não, não, mas a igreja tem que se atualizar, é coisa retrógrada, o mundo está mudado, as coisas diferentes, e eu acho que isso aqui não é pecado não tem problema, eu acho que aquilo outro é pecado, a gente vai para a vida fazendo o quê? Jesus morreu, nós estamos preparando para celebrar a Semana Santa. E a celebrar a Semana Santa é o mistério da paixão, da morte. E Jesus morreu exatamente para nos libertar do pecado. Foram os nossos pecados que causou a morte de Jesus. Como que não existe pecado? Como que aquilo não é pecado? Como que eu acho que isso não é pecado, gente? E diz para nós se uma coisa é pecado ou não? É a palavra de Deus. É a igreja que tem a missão nessa terra de custodiar, de zelar e de proclamar esta palavra. Mas o psicólogo tal falou, o filósofo tal falou, o psiquiatra tal falou, o influenciador tal falou, a sociedade toda está falando, a moda está falando, até o padre pode falar. Isso não é pecado? Aí, quem tem que falar que é pecado ou não é o catecismo. É a palavra de Deus. É nela que nós temos que nos apoiar, confiar. Deus. Eu acho que isso aqui não é pecado. Eu acho que o mal não é mal. Eu acho que o bem não é. Se a gente for por esse mundo, nós estamos perdidos. Quem nos dá o norte, quem nos mostra o caminho, é o Senhor, queridos, que nos criou, que trilhou para nós um caminho de salvação. E deixou um estilo de vida muito concreto. Ele nos diz o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. O que é vício e o que é virtude. O que é pecado e o que não é pecado. É o Senhor. Portanto, precisamos nós católicos, né, porque isso é muito sério. A maior arma do inimigo em relação a isso é exatamente a indiferença. Em relação àquilo que causa a morte na nossa alma. Vamos pedir ao Senhor esse dom e essa graça, que Ele renove o nosso coração a luta contra o pecado. E o pecado, contra ele, nós lutamos com as forças, com as armas que o Senhor nos dá. Com a sua palavra, com a nossa vida de oração, com o texto que a gente reza, com a nossa vida de comunhão. E o pecado, nós lutamos, meus queridos, quando nós caímos, porque nós vamos experimentar nossas fraquezas e as nossas quedas, isso é inevitável. Mas quando nós nos deixamos levantar pela misericórdia de Deus, porque somente ela pode nos tirar, nos dar de novo a vida. Somente ela, a misericórdia, que nos é dada através de um sacramento muito concreto, o sacramento da penitência. Precisamos fazer um bom exame de consciência para essa Semana Santa. Terça-feira vai ter mutirão de confissão na nossa matriz. Uma boa confissão. E o pecado, ele tem nome, tem sobrenome, tem grau. Vai
trabalhando no sábado. A missa no sábado, está subindo, está trabalhando. Eu falei, não, subiu, rapaz. Pai, tá vendo? Essa avó está trabalhando aqui, sábado no horário da missa, eu não consigo. Eu falei, poxa, que pena, né? Mas tu fala quando? Fala domingo, não é domingo, não. Ah, não, mas domingo é um dia do descanso. Peraí, rapaz. Não sei, mas domingo é o dia do Senhor. E tem melhor lugar para você descansar do que na casa do Senhor? Nem rendendo culto? Para com isso. Se eu vi o que eu não devia na internet, na televisão, eu vi. Se eu fiz o que não devia contra a pureza, eu fiz, eu tenho que pedir perdão, meu Deus do céu. Nós, quando vamos nos confessar, nós não vamos diante de um Deus que vai apontar o dedo para a gente, não, rapaz. Nós vamos diante de um Deus que vai abrir os braços ensanguentados com a sua cruz para nos lavar, nos purificar com o seu sangue, nos libertar, nos dar a vida que o pecado nos rouba. O pecado nos rouba. Mas que para isso aconteça, a gente precisa abrir o coração. Precisa dar mãos boas. Ah, mas eu me confesso diante do padre, o padre é homem igual eu, que ele pode pensar de mim. Deixa eu pensar nada. Não é para pensar não. É para dar a misericórdia de Deus no coração da pessoa que está arrependida e quer o perdão do Senhor, quer a sua misericórdia. Para isso que a gente está ali, meus Deus. Isso é muito sério. Errado é errado. Certo é certo. Para a igreja, veja bem, seria muito melhor. Uma mulher que esse dia me falou, pai, essa igreja católica está ficando vazia, porque na igreja protestante pode tudo, e aceita todo mundo. Nós aceitamos todo mundo também, sem dúvida nenhuma. Deus ama o pecador, mas o que é pecado, o que é errado é errado. Porque seria muito mais fácil, não, ficar bem com todo mundo. Não, pode vir, está tudo normal, é assim mesmo. Não é, a gente vai estar traindo o quê? O Evangelho é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Não podemos, a igreja não tem esse direito. E nunca vai fazer isso. Nunca. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida, disse Jesus. Ele é a vida, queridos. Ele é a ressurreição. Somente Ele é o caminho de salvação que nós temos. Nele, morreu na cruz para nos libertar do pecado. E Ele nos batizou para nos libertar do pecado. E Ele deixou o sacramento para nos libertar do pecado. E Ele deixou a sua misericórdia para nos libertar do pecado. Vamos abrir a sepultura. Na leitura, Ezequiel disse que ia haver sepulturas. E nós já saímos das nossas sepulturas. Precisamos abrir a sepultura. Precisamos dizer ao Senhor aquilo que tem causado morte na nossa vida, a morte da graça de Deus. E precisamos renovar a nossa luta, para que possamos viver a vida dos filhos e filhas de Deus, a vida do Espírito que são se o pecado reinou no nosso corpo, o Espírito reinará muito mais, a graça de Deus reinará muito mais. Vamos pedir ao Senhor que Ele renove no nosso coração esse desejo, mas para isso precisamos da humildade, precisamos do reconhecimento, precisamos abrir as nossas sepulturas. E essa graça que o Senhor quer fazer de modo muito especial no tempo da Quaresma que nós estamos vivendo. Vamos pedir isso ao Senhor para cada um de nós. Hoje o Evangelho que nós nos vemos mostra Jesus na sua humanidade e na sua divindade. Jesus que vai ver o seu amigo que tinha morrido, vai ver as suas amigas que estavam chorando por causa da morte do seu irmão. Jesus que vai ao encontro delas, Jesus que se compadece, Jesus que chora, porque ele amava o seu amigo, ele viu o sofrimento deles. Jesus que é próximo. Meus queridos irmãos e irmãs, não nos esqueçamos de uma coisa: a vida bios, ela passa. E não é porque nós somos amigos de Jesus que nós não vamos enfrentar o sofrimento, nós não vamos enfrentar a dor, nós não vamos enfrentar a morte, nós não vamos ver a morte das pessoas que nós amamos. Não é, infelizmente, não é. Jesus foi lá chorar com seus amigos. Mas a certeza que nos dá a fé é exatamente essa.
Jesus um dia, Ele vai restaurar para a ressurreição final a nossa vida bis, o nosso corpo, sem dúvida nenhuma. Mas o que Jesus veio agora trazer é a ressurreição dos mortos, é a vida da Zoé, para que nós possamos viver eternamente com Ele no céu. Essa é a vida. Ser amigo de Jesus, lutar contra o pecado, não vai dizer que a gente não vai experimentar o sofrimento, a dor, não, porque a gente vai. Mas nos dá a certeza, queridos, que Ele vai estar ao nosso lado. Vai nos dar a certeza de que Ele vai se compadecer conosco. Vai nos dar a certeza de que Ele vai chorar conosco diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Ele não vai nos abandonar. Não vai. Não vai. Lázaro dorme, disse ele. Para Deus, a morte é um sono. É um sono que vai durar um momento. E um dia, Ele virá ressuscitar a todos para vivermos eternamente com Ele no céu. A morte é isso. É um sono. Crês nisso? Essa pergunta que Jesus falou para Maria. Crês nisso? Eu creio, Senhor. E Tu és a ressurreição, a vida. Eu creio, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Diante da morte, eu creio, Senhor. Diante do sofrimento, eu creio, Senhor. Diante da dor, das contrariedades da vida, eu creio, Senhor. Diante das situações que nós não entendemos e talvez não vamos entender nesta vida, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és a ressurreição. Eu creio que Tu és a vida. Eu espero. Vamos pedir à Virgem Maria que renove esse desejo no nosso coração. Ela, no dia 25, vai receber no seu ventre o Filho de Deus, pela encarnação do Verbo. Que ela nos ajude a nós, que hoje também vamos receber em nós o Filho de Deus, o Senhor da vida. Que Ele renove em nós esse desejo de fazer do pecado verdadeiro e principal inimigo da nossa vida. Que Ele renove em nós o desejo, meus queridos, de não ter medo, vergonha ou orgulho de reconhecer diante de Deus que erramos, que falhamos, de abrir as sepulturas, aquilo que causa morte em nós. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça, o dom, o Espírito Santo, para lutarmos e para vivermos a vida que é a principal vida que nós somos chamados a viver. A vida da Zoé, a vida da graça, e somente Jesus, que é a ressurreição e a vida, pode nos dar. Que Ele nos ajude, e assim seja. Amém.